Você já parou para pensar que muitas vezes não é a falta de talento, nem de oportunidades, mas sim a falta de disciplina que nos impede de alcançar nossos sonhos? A disciplina é como uma chave que abre portas para uma vida mais organizada, mais produtiva, mais próxima de Deus e mais alinhada com os nossos propósitos. E eu quero te perguntar: quantas vezes você já começou algo com empolgação, mas no meio do caminho desanimou porque não conseguiu manter uma rotina? Você já sentiu que poderia estar vivendo uma vida muito melhor se tivesse mais foco e consistência? Se a sua resposta foi sim, fica comigo nesse vídeo, porque hoje nós vamos aprender juntos como a disciplina pode transformar todas as áreas da sua vida: espiritual, emocional, familiar e até profissional. E mais do que isso, eu vou te mostrar que a disciplina não é um fardo, mas uma bênção, porque ela nos aproxima do que realmente importa, nos dá força para vencer as tentações e nos leva cada vez mais perto da vida abundante que Deus sonhou para nós. Quando falamos em disciplina, a primeira área que precisamos olhar é a espiritual. Sem disciplina espiritual, ficamos vulneráveis, fracos, facilmente distraídos pelo mundo. E me diga, quantas vezes você já disse amanhã eu oro, amanhã eu leio a Bíblia, e quando percebeu já se passou uma semana? Isso acontece porque a disciplina espiritual precisa ser cultivada como um hábito diário. A disciplina espiritual é acordar e entregar o dia nas mãos de Deus, mesmo que seja com uma oração simples. É ter o compromisso de meditar na palavra, ainda que seja um único versículo por dia. É escolher estar na presença do Senhor mesmo quando a vontade não aparece. A Bíblia nos mostra que Jesus tinha uma vida de disciplina espiritual. Ele se retirava para orar, buscava o Pai constantemente, tinha momentos de solitude e entrega. Se o Filho de Deus precisou disso, quanto mais nós, que somos frágeis e cheios de falhas. Pergunto a você: você tem se disciplinado para buscar a Deus diariamente? Sua vida de oração tem sido prioridade ou sobra de tempo? Lembre-se, a disciplina espiritual é a base. Sem ela, as outras áreas da nossa vida perdem o equilíbrio. E eu declaro sobre a sua vida: você terá constância na oração, prazer em buscar a presença de Deus e força para dizer não às distrações. Você será firme como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação certa. A disciplina pessoal é o alicerce da nossa vida prática. É aqui que lidamos com as nossas escolhas diárias, aquelas que parecem pequenas, mas que somadas formam o rumo da nossa história. Você já parou para pensar que muitas vezes não é a falta de talento ou oportunidade que nos impede de avançar, mas sim a falta de disciplina? Quantos sonhos já ficaram no papel porque a pessoa não conseguiu ter constância? A disciplina pessoal é acordar cedo, mesmo quando o corpo pede mais alguns minutos de sono. É organizar a sua rotina, definir prioridades e dizer não ao que não acrescenta. É cuidar do corpo, da mente e das emoções, porque eles são templo do Espírito Santo. A Bíblia nos ensina sobre isso em Provérbios 25, versículo 28. Como a cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Ou seja, sem disciplina, nos tornamos vulneráveis, como uma cidade sem proteção. Quantas vezes você já começou uma dieta, um plano de leitura, ou até um projeto de vida, mas não conseguiu continuar? Será que não está faltando justamente disciplina para se manter firme até o fim? A disciplina pessoal exige renúncia. Exige abrir mão do prazer imediato para colher um fruto maior lá na frente. E muitas vezes isso dói. É dizer: eu não vou gastar todo o meu tempo no celular, eu vou estudar. Eu não vou desperdiçar meu dinheiro com algo supérfluo, eu vou investir no meu futuro. E aqui está um segredo: disciplina não é sobre perfeição, é sobre constância. Você não precisa fazer tudo perfeito todos os dias, mas precisa ser constante. É melhor dar pequenos passos todos os dias do que grandes passos uma vez e depois parar. Agora reflita comigo. Se você tivesse mantido disciplina em todas as áreas que começou, onde você estaria hoje? Talvez mais saudável,
mais realizado, mais próximo de seus sonhos. Mas não se culpe, porque hoje é dia de recomeço. Hoje você pode decidir escrever uma nova história. E eu declaro sobre você: Deus vai te dar força para manter disciplina, mesmo nas pequenas coisas. Você terá sabedoria para organizar seu tempo, equilíbrio para cuidar do seu corpo e clareza para dizer não ao que te atrapalha. Você não será mais como uma cidade sem muros, mas terá firmeza, autocontrole e constância para chegar onde Deus quer te levar. O lar é o primeiro ambiente onde a disciplina precisa florescer. Afinal, de que adianta ser disciplinado no trabalho ou nos estudos, se dentro de casa bagunça, desordem e falta de cuidado? A disciplina no lar é acordar cedo para organizar o dia, é manter a casa limpa e em ordem, é preparar as refeições com amor, é ensinar os filhos no caminho do Senhor. Quando há disciplina dentro do lar, há paz. Quando há disciplina dentro do lar, há prosperidade. Quando há disciplina dentro do lar, há exemplo para os filhos e até testemunho para os vizinhos. A palavra nos lembra em 1 Coríntios 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. A ordem começa em casa. Não é sobre ter uma mansão perfeita, mas sobre cuidar do que já temos com gratidão e zelo. Agora eu te pergunto: como está a sua casa hoje? É um lugar de ordem ou de confusão? Você consegue manter uma rotina saudável de organização, ou está vivendo no improviso? Seus filhos aprendem disciplina observando sua postura dentro de casa. A disciplina no lar também está em pequenas escolhas. Colocar a roupa suja no lugar certo. Guardar o que usou. Cuidar do alimento que Deus colocou na mesa. Dedicar tempo para estudar, mesmo estando em casa. Muitas vezes pensamos: é só uma coisinha fora do lugar, não tem problema. Mas cada pequeno hábito de desordem, somado, gera confusão no ambiente. Assim como cada pequeno hábito de disciplina, somado, gera paz e harmonia. E sabe o que é mais bonito? A disciplina no lar é contagiante. Quando a mãe ou o pai tem disciplina, os filhos aprendem naturalmente. Quando há exemplo de constância, eles crescem valorizando a ordem e o esforço. Agora pense: quantas vezes você já perdeu a paciência porque deixou tudo acumular? E se você tivesse feito um pouquinho a cada dia, não seria mais leve? Disciplina no lar é também acordar cedo para buscar a Deus, para ler a Bíblia, para orar em favor da sua família. Porque um lar disciplinado não é apenas organizado por fora, mas também fortalecido por dentro, no espiritual. E eu declaro sobre sua vida: seu lar será um lugar de paz, de ordem e de prosperidade. Você terá força para organizar, sabedoria para ensinar e alegria para cuidar. Sua casa será exemplo de disciplina e amor, e quem entrar nela sentirá a presença de Deus. A disciplina também é um ato de amor próprio. Muitas pessoas oram, pedem bênçãos, pedem saúde, mas continuam tratando o corpo e a mente com descuido. Quantas vezes você já disse: na segunda eu começo a dieta? Ou então, semana que vem eu começo a estudar sério. E essa segunda nunca chega, essa semana nunca começa. O problema não é a falta de oportunidade. O problema é a falta de disciplina. A palavra nos ensina em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Paulo entendia: se eu não tiver domínio sobre o meu corpo, o corpo me dominará. A disciplina na saúde significa dizer não para a comida que só te adoece. Significa levantar do sofá e dar o primeiro passo, mesmo que seja uma caminhada de 10 minutos. Significa cuidar do corpo que Deus te deu, porque ele é o templo do Espírito Santo. Agora reflita comigo: você está cuidando do templo que Deus te confiou? Sua alimentação está te fortalecendo ou te destruindo aos poucos? Você tem usado a desculpa da preguiça para adiar sua própria transformação?
E não é só o corpo. A disciplina também toca a mente. Estudos, leitura, aprendizado, tudo isso é parte do seu crescimento. Talvez você sempre sonhou em passar em um concurso, aprender uma nova habilidade, mudar de profissão, mas nunca levou a sério o hábito de estudar todos os dias. Sem disciplina, o sonho vira apenas fantasia. Com disciplina, o sonho se torna meta, e a meta se torna realidade. Você pode orar e pedir milagres, mas Deus também espera atitudes. A fé sem obras é morta. A disciplina é a ponte entre sua oração e sua conquista. Agora imagine, como sua vida seria daqui a 6 meses se você começasse hoje a cuidar do corpo e a estudar diariamente? E como ela será se você continuar procrastinando? Disciplina é plantar hoje o que você quer colher amanhã. E eu declaro sobre sua vida: você terá domínio sobre seu corpo, sobre sua mente e sobre sua rotina. Nenhuma procrastinação terá poder sobre você. A partir de hoje, você se levantará com força, terá disciplina para cuidar da saúde, da mente e dos estudos, e verá resultados extraordinários. A disciplina não é um castigo, é um presente. Ela é o caminho que transforma intenção em resultado, fé em testemunho, sonho em realidade. Sem disciplina, até o maior talento se perde. Com disciplina, até o mais simples esforço floresce. E eu sei que não é fácil. Você vai ter dias em que vai querer desistir. Dias em que a cama vai parecer mais confortável do que o chamado. Dias em que a comida vai parecer mais atraente do que a saúde. Dias em que o celular vai parecer mais interessante do que os estudos. Mas é justamente nesses dias que a disciplina precisa falar mais alto. Lembre-se, cada vez que você diz não para a preguiça, você está dizendo sim para a sua vitória. Cada vez que você insiste mais um pouco, você está construindo a vida que tanto pediu em oração. Então eu te pergunto, você vai deixar a procrastinação te roubar mais um ano? Ou vai escolher hoje ser fiel nas pequenas coisas e colher grandes resultados amanhã? Porque a colheita sempre vem. E o que você semear hoje em disciplina, você colherá amanhã em saúde, prosperidade, sabedoria e paz. Eu declaro, você é uma pessoa disciplinada. Você não vive mais de desculpas, mas de atitudes. Sua rotina está alinhada com seus sonhos. Sua fé está acompanhada de obras. E o céu responderá ao seu esforço. Agora, levante-se. Comece hoje. E nunca mais pare. Um forte abraço.